Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem ainda não me conhece, eu sou o Acolon e eu trouxe mais um vídeo para a nossa série de vídeos sobre os 72 anjos. O anjo de hoje, pessoal, é o anjo de número 57, o anjo chamado Nemamiá. O anjo Nemamiá, pessoal, é um anjo muito interessante quando nós estamos falando de libertação interior, quando nós estamos falando de coragem para se libertar interiormente. Nós também podemos falar aqui sobre tudo aquilo que envolve uma batalha ou uma luta com nobreza, né? Nós também podemos falar, pessoal, sobre você ter um discernimento sobre o seu propósito de vida, né? Então, às vezes, quando você se pergunta qual é o seu propósito, né? Você pode estar se conectando ali com o Nemamiá justamente para conseguir discernir, né? Qual é realmente o seu propósito, né? Para que você não que não tenha dúvidas, mas para que você tenha um norte ali sobre o seu propósito, porque às vezes você acha que o seu propósito é uma coisa, o seu propósito é outra, mas você não sai do lugar, né? Na verdade, você não consegue trabalhar ou então seguir ali a sua jornada de vida, né, com base no seu propósito, porque você fica indo para um lado ou para o outro e sente que está perdido ali, tá sem uma luz ali, é como se estivesse num grande labirinto, né? Então, se conectando com o Nemamiá, é possível que vocês tenham ali um discernimento, tá, sobre o propósito de vocês. Outra coisa também, pessoal, que o Nemamiá ele é muito poderoso para estar lidando é com as questões ali de daquela sensação de como se tivesse um inimigo interno, não que exista realmente esse inimigo interno, né? Mas, por exemplo, às vezes você sente que tem algo dentro de você que atrapalha dentro da sua jornada, dentro do seu avanço, seja ele espiritual ou não. Então, Nemamiá ele também consegue vencer esses inimigos internos, né? Esses inimigos internos eles podem ser as suas emoções, eles podem ser os seus pensamentos, ou realmente, em alguns casos, né? Não em todos, né? Pode ser de fato alguma força ou energia, né? Que de alguma forma interferiu ali no seu campo para impedir que você execute alguma coisa, para que você consiga de fato inclusive se libertar interiormente, tá? Então, Nemamel é muito interessante justamente para que você consiga vencer os seus inimigos internos, né? Sejam esses inimigos os seus pensamentos, as suas emoções ou de fato alguma energia intrusa, digamos assim, né? E que mais, pessoal? Nós podemos também falar sobre Nemamiá em tudo aquilo que envolve a honra e a sabedoria, né? Ou então vencer uma batalha com honra, com sabedoria. E sim, existe uma grande diferença, tá? De você vencer uma batalha, seja ela espiritual ou não, tá? Com honra e sabedoria. Por quê? Porque quando você vence uma batalha com honra e sabedoria, você adquire respeito, você ganha respeito, tá? E isso é muito importante, tá, pessoal? Porque se você vence batalhas de forma, digamos assim, injusta, você não ganha o respeito. Você pode fazer com que as pessoas tenham medo de você, mas nunca irão respeitá-lo. E o respeito sempre sairá na frente, tá, pessoal? O respeito que é importante, mas por quê? Porque ele não é feito de uma forma para que simplesmente pelo ego. Você realmente teve sabedoria ali, teve honra dentro de uma batalha, né? Então, isso é visto, isso é observado e você também ganha ali o respeito diante disso. E o respeito, ele sempre será importante, tá, pessoal? Aqui também nós podemos falar sobre prosperidade, né? O anjo Nemamiá ele também está muito ligado com a prosperidade. E aqui vai uma coisa muito interessante. Por que Nemamiá ele também está relacionado com a prosperidade, né? Em várias áreas, né? Em vários setores? Porque Nemamiá, pessoal, ele está relacionado com o planeta Mercúrio, né? E o elemento o ar. E aqui o planeta Mercúrio, como eu já expliquei em outros vídeos, né? Ele está nessa linha de Mercúrio passando pelo arcano maior da estrela, tá? Fazendo um paralelo com o tarô e culminando ali na esfera de Vênus, pessoal. Então nós temos aqui Mercúrio e Vênus, né? Um de frente para o outro, quando nós observamos a árvore da vida. E aqui vai uma coisa muito interessante. Por quê? Porque Mercúrio também é a energia dos Exus, por exemplo, né? E Vênus das Pombogiras. Então aqui nós temos a linha do quê? Dos chamados guardiões, né? Só que esse termo guardião, pessoal, é um tanto quanto equivocado quando nós falamos sobre
a Kabbalah, sobre a árvore da vida. Por quê? Porque nós conseguimos identificar o arquétipo do Exu através de Mercúrio. Por quê? Porque está muito ligado com a comunicação, com o poder também de ação, com o intelecto, com a inteligência, né? Então, Nemamia, ele está relacionado com a prosperidade justamente por causa disso, porque ele está relacionado com a esfera ali de Mercúrio, e essa esfera de Mercúrio ela é muito importante para tudo que envolve o comércio, a troca de energia, né? Ou então até mesmo trocas mesmo de produtos e serviços, para tudo aquilo que envolve também a comunicação, pessoal. Então, a prosperidade, ela também está relacionada com esse poder de ação, com esse poder de você se comunicar, de você agir, de você agir com inteligência, com sabedoria, e tudo isso tem a ver ali com Exus, tá, pessoal, também. Por exemplo, se você é um bom orador, se você fala também para muitas pessoas, né, e fala com sabedoria, com inteligência, né, com conhecimento, você pode sim estar utilizando o arquétipo de um Exu, por exemplo. E sim, isso é possível. Tem tudo a ver, para falar a verdade. Então aqui, para quem precisa trabalhar essas energias de prosperidade, é interessante estar se conectando com as energias de Nemamia. Então vocês podem se conectar com Nemamia, justamente agradecendo ali por ele estar enviando essas energias de prosperidade, de abundância, tá, pessoal? Nunca digam que você precisa de dinheiro, que você precisa ganhar mais ou coisa do tipo. Não. Simplesmente agradeça a Nemamia por lhe dar sabedoria, né, para que você possa prosperar mais e para que você possa ter uma vida mais abundante, né? Só que aqui eu recomendo já fazer isso como se já estivesse recebendo essa energia, ou seja, então vocês dirão, Nemamia, né, sou grato por estar me enviando aí sabedoria, né, por me estar preenchendo com sabedoria e fazendo minha vida prosperar, fazendo minha vida ter mais abundância. Olha a diferença, pessoal, entenderam? Então, o Nemamia é muito interessante para esses assuntos, tá? Para que você também tenha coragem para se libertar interiormente e trabalhar em prol da sua prosperidade através das energias mercurianas, tá? Isso é muito importante também, tá, pessoal? E que mais? Vamos supor que alguém foi preso de forma injusta, né? Ou alguém esteja passando por uma situação em que a pessoa perdeu sua liberdade de forma injusta. Vocês também podem estar ali se conectando com as energias de Nemamia, justamente para estar auxiliando na libertação mais rápida dessa pessoa, tá? Para auxiliar ali para que as coisas se resolvam de uma forma mais satisfatória, para que essa pessoa venha a ganhar a sua liberdade, tá? Então o Nemamia, ele também é muito interessante aí para que vocês tenham uma clareza, para que vocês tomem ações também de forma mais clara, mais objetiva, de forma mais lúcida, né? Ele também está ligado com tudo aquilo que envolve ações de grande escala, por exemplo, né? Grandes decisões. Então vocês também podem estar se conectando com o Nemamia quando vocês estiverem diante ali de uma situação em que envolve uma decisão muito grande, tá, pessoal? Então isso é importante também, tá? E para quem quer mantralizar o nome de Nemamia, né, vocês podem mantralizar esse nome da seguinte forma: Nemamia, tá? Deixa eu vibrar aqui. E vocês podem fazer isso num dia de sábado, usando uma vela verde ou branca e um cristal aí de amazonita, tá, pessoal? E um incenso que seja um incenso fresco, né? Que tragam esse sentido de frescura, tá, pessoal? De frescor, na verdade, né? Não de frescura. E que mais? Quem trabalha com causas que envolva a luta por aqueles menos favorecidos, né? Ou então que envolva alguma coisa de um cunho mais nobre, vocês também podem estar se conectando com o Nemamia justamente para auxiliar durante essas batalhas, tá, pessoal? Digamos assim, se você, por exemplo, está auxiliando um grupo que é menos favorecido, mas encontra uma certa resistência, vocês podem se conectar com o Nemamia justamente para dar ali também sabedoria, né, e auxiliar dentro dessa batalha, tá, pessoal? Para que vocês possam sair vitoriosos. E aqui o Nemamia, pessoal, ele é o anjo de número 57. Como vocês sabem, eu gosto de fazer ali um paralelo, né, com algumas cartas do tarô, né? E o 57, né? Nós temos aí o número 5 mais 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, né, pessoal? Nós temos o número 12, né? E o número 12 nós conseguimos extrair o que? O arcano maior do enforcado, né? E 1 mais 2 também nós conseguimos extrair o número 3, né? Que é o arcano maior da imperatriz. Não é uma regra, mas eu gosto de fazer essas associações.
E o número 12, pessoal, é muito interessante, né? Porque nos dá o arcano maior do enforcado, né? Que na verdade ele não está enforcado, ele está pendurado, tá, pessoal? Ele está dependurado, né? Então ele está pendurado ali pelos pés e na verdade ele não está preso, tá? Ele está numa posição ali diferente. Se vocês virarem a carta, né, do pendurado ao contrário, vocês perceberão que o semblante dele não é de alguém que está em apuros, não é de alguém que está preso de certa forma, mas ele precisou ficar também nessa posição para poder observar as coisas sobre um outro aspecto, né? Então, às vezes você também se coloca em situações, né, que te amarram em que na verdade você se sente preso, mas que na verdade não é, você está livre, né? Só que por algum motivo você não consegue enxergar o quanto você está livre realmente, né? Como se fosse um cabresto invisível, né? Colocado muitas das vezes por você mesmo, né? Uma autossabotagem também. Então, Nemamiá ele está muito relacionado com isso também. Por quê? Porque você consegue vencer os seus inimigos internos, você consegue se libertar interiormente e exteriormente. Você se libertando interiormente, consequentemente, o externo também se liberta, tá? Porque o externo é um reflexo do interno. Então, aqui, pessoal, nós entendemos que Nemamiá ele é muito interessante para vencer todas aquelas batalhas internas, né, que refletem ali no externo de forma negativa. Por quê? Porque Nemamiá está relacionado com a esfera de Mercúrio, pessoal. E essa esfera de Mercúrio, ela também está muito relacionada ali com os ritmos, né, pessoal? Então, para quem quiser se aprofundar mais aí nessas questões, estudem também sobre a árvore da vida, né, sobre as Séferot, e vocês irão se surpreender aí com a quantidade de informações. Eu garanto, informação para uma vida, para mais de uma vida, tá? Então, Nemamiá, para quem quer se conectar com ele, vocês podem fazer isso aí num dia de sábado, tá? Eu recomendo que vocês façam isso aí, pessoal, por volta das 7 horas da noite, aí por volta das 19 horas, né, até umas 19h30, ou entre 19 e 20 horas, tá? Não é uma regra, tá, pessoal? Vocês podem se conectar com as energias angelicais a qualquer momento, tá? E sim, eles costumam responder, tá? Antes de finalizar o vídeo, pessoal, eu farei aqui a oração, né, do anjo Nemamiá. Como vocês sabem, eu fiz uma oração para cada um dos 72 anjos. Se quem quiser utilizar dessas orações, vocês podem utilizar, mas eu recomendo que vocês criem a oração de vocês, tá? Assim vocês colocam a própria energia de vocês ali na oração, mas sempre fazendo a oração como se já estivesse recebendo essas energias, tá bom? Vamos lá. Anjo da coragem nobre e da sabedoria estratégica Nemamiá, sou grato por fortalecer meu espírito nas batalhas da vida, sou grato por guiar a minha mente com inteligência e meu coração com verdade, sou grato por me ajudar a lutar sempre por causas justas e por jamais me afastar da integridade da luz, sou grato por me proteger da covardia, da injustiça e do orgulho e fazer de mim um instrumento de libertação e paz. Nemamiá, sou grato por ser o meu escudo espiritual e minha bússola divina. Amém. Amém e amém. Perceberam, pessoal? Esse escudo de libertação divina, ele é muito interessante. Por que eu coloquei isso na oração? Porque quando nós conseguimos, primeiramente, entender aquilo que nos aprisiona internamente, naturalmente um escudo acontece ali para que não aconteça novamente. Entendeu? Então, uma dica que eu dou para vocês quando vocês se conectarem com Nemamiá, peçam também sabedoria, tá? Para poder lidar com o interno de vocês, para conhecer o interno. E aqui nós entramos numa coisa muito interessante que é o autoconhecimento. Então, quando nos autoconhecemos, quando praticamos o autoconhecimento, quando nos debruçamos sobre essa senda, sobre esse caminho, nós conseguimos perceber as coisas, pessoal, com antecedência, nós identificamos padrões, né, que antes nos afetavam de uma forma e que agora não afetarão mais. Então, muitas das vezes vocês perceberão que a maioria dos problemas internos que se refletem nos externos acontecem por pura falta de conhecimento sobre si mesmo, pessoal, tá? E às vezes é uma coisa tão boba que pode despertar um gatilho ali, alguma coisa, apertar um gatilhozinho ali que trava você por anos. Então, quando nós nos autoconhecemos, nós nos tornamos donos de nós mesmos, donos do nosso caminho, tá? Da nossa jornada. É óbvio que nós também perceberemos que não temos o controle sobre tudo e nem
Na verdade, nem é certo nós termos o controle sobre tudo o tempo todo, porque senão também não aprendemos com os nossos erros, porque senão também não aprendemos com os desafios e não entenderíamos o sentido do superar também os desafios, tá bom? Pessoal, por hoje é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Boa sorte e luz na sua jornada. Me chama Colom. Gratidão.